Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Hoje tenho assistentes junto comigo. Afinal de contas, finalmente ele voltou a aparecer aqui na nossa live. Então, sejam bem-vindos. Boa noite para quem já está entrando aqui no nosso canal da Future Minds no YouTube, para quem está entrando lá no Instagram. Vocês estão vendo direitinho aqui meu assistente hoje de palco, né? Eu quis parar de um jeito que ele pudesse aparecer bem, mas aí ele viu que ia começar a live, então ele foi lá e se ajeitou para aparecer direitinho na hora da live. Bom, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Papo FM. Enquanto a gente ainda está começando a aquecer, vamos mandar lá para os nossos amigos conhecidos, chamar o pessoal para vir aqui. E hoje, no papo, a gente vai estar só comigo, não vou ter nenhum convidado hoje, nossa convidada vai estar aqui comigo amanhã, e a gente vai falar sobre um assunto super interessante hoje e amanhã também, porque amanhã o assunto vai estar super quente e a palestra vai ser internacional. Então, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, enquanto a gente vai começando. Para quem está entrando, boa noite. Mandem para os amigos, compartilhem, porque é um assunto de interesse de todas as áreas, porque a gente vai falar sobre competências necessárias para trabalhar, competências que estão sendo necessárias no mercado de trabalho até 2025, e isso muito baseado no Fórum Econômico Mundial. Mas antes da gente começar a falar sobre o que é a live de hoje, quero apresentar para vocês o nosso tema dessa semana, né? O que a gente vai falar, o que é o Papo FM, quais são os grandes objetivos do Papo FM, e aí, na sequência, a gente começa, então, a já partir para o tema. Então, mais uma vez, gente, sejam muito bem-vindos ao Papo FM, então seja bem-vindo, seja bem-vinda, para vocês que estão entrando aqui no nosso YouTube, Facebook e Instagram, a gente sempre fica multiplataforma, e o nosso objetivo aqui é falar sobre alguns temas de carreira. Meu nome é Lilian Cedreira, eu sou fundadora da Future Minds Consultoria. É um prazer enorme ter vocês aqui e eu tenho como principal propósito de vida ensinar profissionais a crescerem na carreira e, consequentemente, crescer na carreira. O Papo FM ele tem toda essa contextualização para discutir estratégias de carreira que levam você ao crescimento da sua trajetória profissional de maneira mais rápida. Então, aqui a gente traz muito atalhos, oportunidades, dicas, coisas que a gente faz para conseguir chegar nesse resultado. Como é que funciona as nossas lives? A gente tem live toda quinta e toda sexta. Toda quinta-feira, oi, Ju! Que bom que você está aqui hoje. Ó, tem um assistente aqui comigo, que ele tá dormindo, mas é um assistente. Vamos lá. Toda quinta-feira, a nossa live, ela sempre é às 19h03, e o nosso objetivo é sempre nessa live e na live de sexta-feira, ou seja, toda quinta, 19h03, toda sexta, 8h08 da manhã, a gente discute estratégias de carreira. Como a gente tem duas lives, toda semana eu recebo um convidado e em uma live, na outra live eu faço sozinha. Qual é a diferença entre elas? Sempre que eu tenho um convidado, o meu maior objetivo é que esse convidado ele conte para você como é que foi essa trajetória, carreira dele, o que ele fez, quais foram os resultados que ele alcançou. E quando a live é comigo, eu já falo de estratégias propriamente dito, de como é que você se posiciona no mercado, como é que você cria planejamentos, estratégias dentro do seu dia a dia para conseguir alcançar resultados mais rápido, mais estratégicos e que te levem ao crescimento profissional. Sempre que eu tenho um conhecido aqui, um amigo, amanhã eu vou ter uma amiga queridíssima, e a gente conta como é que ele criou essa trajetória, o que passou na cabeça dele, como é que ele inovou, o que passou ali para ele ter esse insight para a carreira dele, para alcançar um resultado. Hoje a gente vai falar especialmente sobre o Fórum Econômico Mundial. Então, o Fórum Econômico Mundial é um fórum que acontece, é uma instituição, mas todo ano eles se organizam em Davos para discutir tendências de futuro. E desde 2016 eles vêm falando sobre a quarta revolução industrial, afinal de contas, é onde a gente está vivendo agora esse novo contexto. E no Fórum Econômico Mundial, uma das coisas que eles falam
é sobre a lista de competências. Então, quais são as competências desejadas pelas empresas a partir de uma análise que eles fazem de todas as empresas que estão procurando e que estão trabalhando no dia a dia. E aí, com base nisso, eles fazem uma lista que é o ranking das competências que estão em crescimento, competências que estão em declínio. Essas competências em crescimento são sempre as competências que, diante do cenário que a gente está vivendo, muito provavelmente vão ser cada vez mais demandadas pela empresa, então tem uma estratégia por trás de você se desenvolver nelas para conseguir estar mais alinhado com o que o mercado quer. E do outro lado, as competências em declínio são as que muito provavelmente nos processos seletivos estavam sendo solicitadas, mas com o novo cenário, com as mudanças, ela foi caindo em desuso e, consequentemente, não vai fazer mais sentido nesse cenário. Então, todo ano eles fazem essa lista, eles começaram essa lista lá em 2016, fizeram essa lista porque a gente estava passando por uma transformação e todo ano eles avaliam essa lista novamente. No início desse ano, em 2020, eles fizeram essa análise da lista, porém, como a gente estava numa fase muito já ligada mais à Covid, então se a gente parar para pensar, em 2020, iníciozinho, né, para mim eu já tô com 2021, já deu para perceber, né, mas lá no início do ano, quando a gente já tinha, né, um cenário de que ia ter tudo isso que a gente está vivendo esse ano, o que eles fizeram foi avaliar muitas questões ligadas à saúde. E aí, no meio do ano, agora mais para o finalzinho, em outubro, eles refizeram essa lista, olhando o que fazia mais sentido para as empresas diante desse cenário de transformação, uma vez que, quando a gente olha para o início da pandemia, talvez a gente tenha achado que a gente ia ficar 1 mês em casa, 2 meses. Eu, particularmente, achei que eu ia ficar 3 meses. Mas aí entra a pandemia e perdura o tempo que perdurou. O que acontece quando a gente tem esse cenário, né, que se perdura durante esse tempo? A gente acaba realmente se transformando. Então, o que eles fizeram? Poxa, não vamos esperar essa lista ser revisitada só em agosto, em janeiro, em fevereiro do ano que vem, porque as coisas estão acontecendo agora. Então, eles foram olhar nesse cenário de agora como que as empresas estão se comportando e como que as pessoas precisam se adaptar a ela. Então, o que eles fizeram basicamente foi uma lista de crescimento. Só que antes da gente falar dela, e aí é importante para quem está entrando aqui pela primeira vez, se inscrevam no canal, antes que eu esqueça, para quem está lá no YouTube, não saiam daqui sem se inscrever no canal, já se inscreve agora, já ativa o sininho, porque amanhã, às 8h08 da manhã, quando a gente entrar, você já é avisado que a gente está entrando online. E antes da gente falar dessa lista, essa live de hoje, ela é um complemento a uma live que a gente já começou a fazer há 2 semanas atrás. Eu comecei a falar dessa lista, a gente teve ali uma lista inicial e eu parei a lista na metade porque eu gosto de trabalhar cada um dos pontos e não só falar o que é, porque senão a live em 5 minutos falar vocês saberiam, só que vocês não iam saber como aplicar e o objetivo é que vocês saiam daqui sabendo aplicar de fato. Só que antes da gente falar dessa lista, antes da gente continuar a lista, eu vou relembrar, eu sei que tem gente que não assistiu a primeira parte, então eu vou dar uma relembrada lá para a gente refrescar a memória do que estava sendo falado lá no ranking principal, mas eu acho bacana a gente compartilhar algumas informações que também apareceram nesse relatório. Então, por exemplo, uma das coisas que saiu no relatório é que vamos pensar o seguinte, gente, vocês estão aqui, antes de eu continuar, meu som tá bom, tanto no Instagram quanto no YouTube, então quem puder só me dar um ok que tá bom, só me fala aí para poder ter certeza que tá tudo bem. E aí, enquanto vocês vão respondendo, uma das coisas que eu mais tenho percebido... obrigada, Carol. Então, tá bom. Show, maravilha. Lá no YouTube, alguém me fala isso, tá bom também, tá? Por favor. O que é interessante a gente pensar? Quando a gente olha essa lista, né, do Fórum Econômico Mundial e quando a gente pensa no nosso ano, esse ano em especial, a gente tem percebido nos nossos clientes, quando a gente conversa com todo mundo, que as equipes, de alguma maneira, estão se sentindo muito estafadas, né? Então, tá bom. Então, se o som tá ótimo, maravilha. A gente acaba percebendo que
a gente está mais cansado. Então, de uma maneira geral, isso é uma frase que eu tenho escutado muito das empresas. Já tem muita coisa, muita informação, é o dia inteiro conectado, e isso me deixa muito cansado, isso parece que a gente tem que ficar ali à disposição, e é engraçado quando a gente olha sob essa ótica, porque passa muito essa sensação de que a gente não se organizou, não se capacitou de alguma forma para viver um cenário mais tecnológico. E aí é interessante a gente olhar sobre essa ótica, porque imagino que várias pessoas que estejam aqui hoje têm sentido isso, né? De que a gente está cada vez trabalhando mais, tem uma sobrecarga de trabalho, parece que você está o tempo inteiro em reunião, que as reuniões não param de acontecer, e é uma loucura, porque parece que você não pode ter vida pessoal. Parece que agora que o mundo virou digital, você tem que estar ali full time para a empresa. E aí, quando a gente olha isso e olha o relatório, é importante a gente entender o seguinte: você, profissional que quer trabalhar numa empresa, ou você que quer empreender, ou você que quer trabalhar com alguma coisa, mas enfim, você vai trabalhar, você vai ter um contexto que você vai ter que lidar com o dia a dia de trabalho. Não vou nem falar organização, de trabalho. O que é importante a gente entender nesse contexto que a gente está vivendo a partir de agora? A gente está tendo um mundo muito líquido. E o que significa você ter um mundo líquido? O mundo líquido, ele é uma expressão de que você vai ter cada vez menos delimitação nos horários e nas coisas que você faz. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando de quarta revolução industrial, o que a gente está vivendo agora em relação à tecnologia, à conexão, a falar com pessoas de qualquer lugar, de qualquer parte do mundo, full time, o tempo inteiro, a gente está falando de uma nova realidade que está sendo instalada no nosso DNA. Então, se a gente parar para pensar, pré-pandemia, a gente ainda tinha algumas limitações de horário, então eu vou para o meu trabalho, eu trabalho de 9 às 18, às 18 eu saio do trabalho, e aí eu vou, enfim, 18, 19, né, 20, dependendo da hora que você sai, mas uma vez que eu saí, por mais que eu esteja disponível no celular, eu posso justificar que eu estou disponível, mas só que a minha internet estava ruim porque eu estava no metrô. Ah, eu estava fazendo compras no mercado e eu não vi a mensagem. Então a gente tinha uma determinada delimitação, porque a gente ia para um espaço físico, a gente saía, tinha um deslocamento e dava muito essa sensação de hora de trabalho, hora de vida pessoal, hora de passear, hora de cuidar de você mesmo. No momento que a gente está vivendo hoje, e isso não vai mudar, então é importante você entender que a gente não está falando aqui necessariamente sobre a pandemia. A pandemia, ela acelerou um movimento que já estava vindo, que já ia acontecer a diferença é que a gente acabou vivendo isso por um cenário desagradável, porque é um cenário de doença. Mas o fato é que a gente ia viver esse cenário em algum momento. A gente está vivendo um mundo, então, que é líquido. O que é um mundo líquido, para a gente falar das competências? Ele é um mundo que você não tem uma limitação de horário. Você pode simplesmente trabalhar de manhã, a gente pode trabalhar de tarde, a gente pode trabalhar de noite, de manhã eu posso decidir malhar, à noite eu vou trabalhar e depois eu vou ficar com a minha família, eu vou ficar com a minha família no meio da tarde, eu vou virar madrugada. A gente começa a não ter muito as limitações de onde as coisas começam e onde as coisas terminam. Ô, Carol, eu vou ler aqui para vocês do YouTube. Ela falou isso hoje, que ela se sente produtiva ao extremo, né? Overprodutiva, produtividade em excesso com trabalho em casa. Todo mundo fala isso. Aliás, todos os nossos clientes que a gente está atendendo, principalmente agora no final do ano, têm falado exatamente essa frase. Eu estou me sentindo muito mais produtivo porque eu não paro de trabalhar e eu não tenho deslocamentos. Só que o que acontece? Nós, que não somos necessariamente nativos, né, tecnologicamente, ainda quem nasceu já nessa era de tecnologia, não viveu esse período dentro da empresa. Então, a gente vai ser uma empresa analógica, vivendo no mundo digital. E a pandemia é a função. Eu sou digital na minha empresa, eu sou digital na minha vida pessoal.
o que a gente vai precisar fazer? Aprender a lidar com esse novo cenário, porque isso é o que vai acontecer de agora em diante. É só a gente olhar a quantidade de empresas que estão devolvendo os escritórios físicos, o próprio relatório que eu apresentei para vocês há algumas semanas atrás, acho que tem um mês já, falando sobre esse escritório premium, que é só um escritório para você compartilhar ideias, ter uma visão mais criativa, mas o objetivo dele não é você entrar e sentar para trabalhar, não vai ser mais esse o objetivo dos escritórios. Então, se a maioria das pessoas vão trabalhar dentro de casa e elas vão ter, né, o trabalho dentro de casa e depois eu vou ali para o meu escritório para só me reunir com as pessoas. Então existem coisas que eu preciso mudar e essa lista de competências ela está alinhada a isso. Boa noite, Dani, seja bem-vinda à nossa live hoje com o meu assistente de produção, assistente de palco aqui, Todd, atrás de mim, que tô sentindo que daqui a pouco ele vai querer sair, mas ele tá com sono hoje, gente. E aí, olha só que interessante nessa lista, gente. Antes da gente falar da lista em si, uma das coisas que eles trazem é o seguinte: no relatório eles perguntaram o seguinte: o que você percebe que foi uma barreira nesse processo de transformação que de alguma maneira atrapalhou a adoção, a implementação, o dia a dia de novas tecnologias. E aí, nessa lista, saiu em primeiro lugar, gente, com quase 60%, que as pessoas não tinham as competências necessárias para trabalhar nesse novo modelo. E depois eles até falam de algumas coisas ligadas a ter uma dificuldade de atrair pessoas especializadas em novas tecnologias, que é uma tendência de crescimento de mercado. Depois eles falam também de liderança, de trazer ali uma competência da liderança mais alinhada a esse novo ambiente, mas em primeiro lugar veio a questão das pessoas não estarem bem organizadas para trabalhar fora do ambiente de trabalho. Então, o que a gente acaba percebendo? E aí a minha primeira provocação para vocês. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Boa noite, Maria Cristina. Boa noite, Daniele, meu pai, minha mãe, Adriana. Sejam todos muito bem-vindos aqui à live do Papo FM. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Aí a minha primeira provocação para vocês. Eu vou falar das competências, vai ser bacana para vocês. Vocês vão pegar ali a lista, vão poder saber trabalhar o que você quer trabalhar no seu currículo para poder aparecer. Mas muito mais importante que o seu currículo está bem apresentado, você está alinhado a essas competências, é você começar a aprender como que você lida com esse cenário de trabalho dentro de casa. Porque se as empresas estão devolvendo os escritórios, duas coisas vão acontecer. De um lado, a gente vai ter cada vez mais empresas com esse modelo de home office, e você só vai encontrar com as pessoas no escritório quando for necessário, quando for uma reunião, quando for falar sobre coisas realmente necessárias de se reunir. Outra coisa que a gente já percebia, eu já falava isso, eu fico muito feliz de ter falado isso lá no início da pandemia, porque eu dou palestras para escolas, estudantes de ensino médio. E eu falei muito no início do ano de aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo de ter que estudar em casa, que é super desafiador, e peguem isso como uma competência para vocês entrarem no mercado de trabalho. Porque mais difícil que trabalhar de casa é estudar de casa. Porque estudar exige uma concentração, uma atenção concentrada ali, que muita gente não tem. Usem isso a favor de vocês, porque várias empresas ao redor do mundo vão começar a contratar pessoas de qualquer parte do mundo. Porque se as pessoas aprenderem a trabalhar home office, eu não preciso ter necessariamente uma pessoa do Rio de Janeiro se eu sou do Rio. Eu posso contratar uma pessoa de São Paulo para trabalhar remotamente para mim aqui no Rio. E isso eu já tenho feito na minha empresa. Então, várias empresas vão adotar esse novo cenário, inclusive isso saiu no relatório. Então, como reflexão de final de ano, uma vez que vocês estão aí em dezembro e faltam poucas semanas para o Natal e para a gente começar 2021 e torcer para que a gente fique o menor tempo possível nessa pandemia em 2021. Pensem como que você consegue desenvolver as suas habilidades de trabalhar de casa e
não é ser multitarefa, mas é conseguir conciliar as suas agendas. Então, uma pergunta para você: qual é o horário que você se sente melhor em produtividade? É de manhã, de tarde ou de noite? Pega esse horário da sua produtividade, tenta encaixar as coisas mais importantes da empresa nesse horário. Em horários de baixa, tenta usar para fazer coisas que são mais aleatórias ou mais ligadas à sua vida pessoal. É claro que, na hora que eu falo um negócio desse, parece que ninguém está participando de reunião. E aí muita gente pode falar assim, ah, Lili, é muito bonitinho, só que eu passo o dia inteiro em reunião. Ok, isso foi em 2020. Isso é agora, porque as empresas também estão aprendendo a lidar com esse cenário. A gente vai cada vez evoluindo, e o que eu percebo de movimentos é que muito provavelmente esse ano, com essa enxurrada de reunião, essa enxurrada de semana conectado para poder garantir que está todo mundo trabalhando, isso vai acabar. E aí o que vai acabar ficando vai ser toda a parte de análise de resultados, entrega de resultados por parte das equipes e, consequentemente, cada pessoa trabalhando do horário de preferência, da forma que prefere, lógico, atendendo aos horários de reunião, participando, mas tendo aí uma possibilidade de organizar o seu tempo de acordo com o que faça sentido para você. Então, não espere a empresa implementar isso para depois você avaliar qual é a melhor forma de você ser produtivo. Começa a avaliar isso de agora. Eu vou falar por mim, gente, de tarde para mim é horrível. Eu sou podre de tarde, gente. Eu sinto sono, eu fico cansada, meu raciocínio é lento. Eu tenho muita dificuldade de tarde. Realmente, tarde não é um horário bom para minha produtividade. O que é que eu faço? Todo dia de tarde eu tento fazer ações que são mais ligadas a atividades mais agitadas, porque aí eu me mantenho mais acordada, ou eu faço coisas que não tem nada a ver com o meu trabalho. Então eu saio, né? Saio daqui dessa mesa e vou para dentro da casa. Eu vou organizar outras coisas de casa para poder conseguir. Oi, Rafinha, seja bem-vindo. Eu tento organizar outras coisas de casa para conseguir conciliar ali um horário que eu tenho baixa produtividade. Por quê? Eu consigo acordar e aí depois que eu consigo acordar, eu volto a fazer as minhas atividades. Por outro lado, de manhã e à noite são horários que eu tenho uma produtividade mais alta, então eu uso esse horário para estudar, para fazer coisas mais complexas, para refletir sobre o meu negócio, porque são os horários de melhor produtividade. E aí a gente vai se encaixando nesse cenário. Porque, vamos lá, se no Fórum Econômico Mundial já saiu, falando que a grande dificuldade dessa adoção de novas tecnologias foi justamente esse gap das competências, esse hiato entre as competências que as pessoas tinham de trabalho remoto para trabalho analógico, né, presencial, então a gente começa a entender que esse é um cenário interessante da gente começar a se organizar. E aí vou passar rapidamente pela lista, porque eu tenho certeza que tem gente que não estava aqui na minha primeira live, então, vou passar aqui pelo primeiro. E sim, Maria Cristina, é isso aí, está vivendo isso com seus alunos, fala isso, eu falo muito isso com os alunos das escolas, de que isso está sendo uma excelente oportunidade para ele aprender e essa competência desenvolvida quando ele entrar no mercado de trabalho, sendo que a gente teve que aprender a desenvolver essa competência, né? Então, falo para eles que isso é uma excelente oportunidade. Então, passando aqui rapidamente pela lista, gente. Essa lista ela foi avaliada de 2020 a 2025. Então, o Fórum Econômico Mundial ele sempre pega entre 4 e 5 anos e ele avalia uma tendência de crescimento. Então, essa lista está sempre organizada por uma ordem de importância. Quem está lá em primeiro lugar são as mais emergenciais, as que você precisa aprender para amanhã. As que estão por último são as que provavelmente você vai sentir menos impacto, mas não é que elas não sejam importantes, ou elas já estão sendo desenvolvidas, então elas estão mais lá para baixo, porque você já tem um volume maior de pessoas que já se desenvolveram nela, ou porque ela vai demorar um pouco mais para chegar realmente no dia a dia. Vou passar pela lista inicial, porque a gente parou na nona competência. Então, vou passar rapidamente por todas para a gente chegar na nona e eu vou discorrer sobre elas, porque tem bastante coisa importante aqui para vocês ouvirem. Primeiro lugar da lista de competências mais desejadas pelas empresas e que é a top one
quando o Fórum Econômico Mundial avalia a nível mundial o que todas as empresas estão procurando nos profissionais, e isso aparece em todas elas no mundo inteiro. Pensamento analítico e de inovação. Falei bastante sobre isso aqui no canal. Já vou falar sobre isso, Suelândia, daqui a pouco eu falo, tá? Para poder a gente não atrapalhar, mas eu vou trazer aqui sua resposta com certeza. Primeiro ponto que eles falam é o seguinte: pensamento analítico e de inovação. Por quê? Se a gente está passando um movimento de transformação aqui no canal, para quem no YouTube, tem muita coisa, então se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque depois que acabar aquela, vocês podem navegar aqui no YouTube, vocês vão ver vários vídeos meus falando sobre o que é essa competência de inovação, o que é essa competência de análise crítica, de pensamento analítico e como que você trabalha ele no seu dia a dia. Inovação em primeiro lugar, porque as empresas estão passando por uma transformação. Se elas estão se transformando, eu preciso ter profissionais que façam esse movimento pela empresa, e quem melhor do que você para fazer isso? Se a empresa está pedindo isso, se a empresa quer isso, se você é essa pessoa, você já se destaca. Segundo lugar, ele fala sobre estratégias de aprendizado e estratégia de aprendizagem e aprendizagem ativa. O que ele fala aqui? Sobre a importância de você se manter constantemente estudando. Então, vamos pensar o seguinte, Suelândia, se você, hoje, dependendo da área que você trabalha, se você quiser, me conta aqui qual é a área de atuação que você tem. Dentro da sua área de atuação, o que tem modificado? Eu vou trazer por mim. Eu sou uma profissional de comunicação, fui no RH, fui convidada para RH, trabalhei anos em RH, depois conheci inovação e hoje em dia eu junto todo esse pool de conhecimento que eu tenho em uma vertente só, que são todas as partes de desenvolver profissionais para crescerem profissionalmente, crescerem mais rápido, chegarem às posições de liderança com mais rapidez e, ao mesmo tempo, usando ferramentas técnicas que não são usadas por todo mundo. Então, uma vez que você entende quais são as competências que você tem, quando eu olho lá para trás para a minha formação acadêmica, por exemplo, na época que eu fiz faculdade de comunicação, não se falava de marketing digital, era muito incipiente isso, não fazia muito sentido, a gente ainda nem tinha muita informação sobre o tema. Não tinha, o Facebook não era o que ele é hoje, apesar de ele já estar até em declínio, o Instagram também não era. Então, quando eu penso em estratégia de aprendizagem, é entender que os cenários eles vão estar sempre em evolução. Então, eu nunca vou ter todos os conhecimentos necessários para aquela posição. Eu sempre vou precisar colocar novas caixinhas de conhecimento em cima do conhecimento que eu já tenho, adotando novas formas de atuação diante desse cenário que eu vivo, que é um cenário de transformação. Por outro lado, existem uma série de coisas que você aprendeu na faculdade, no seu dia a dia, com a empresa que você atuou, que fazia super sentido lá atrás, mas que hoje não tem a menor coerência. E por que não tem a menor coerência? Porque o mundo mudou, o mundo se transformou, e a forma como você fazia não faz mais sentido. Eu vou trazer para mim. Quando eu trabalhava em educação corporativa, vamos lá. Quando eu trabalhava em educação corporativa, uma das coisas que a gente fazia eram programas de liderança de 1 ano e meio, 2 anos. Era um negócio absurdo. Fazia super sentido, porque vamos pensar o seguinte, em 2009, quando a gente ainda estava lá na terceira revolução industrial, as empresas elas precisavam de programas mais robustos, a gente falava de planejamento estratégico de 5 anos. Então, era fácil a gente pensar em programas de liderança que desenvolviam o cara por 1 ano e meio, por 2 anos, porque tinha uma estabilidade, fazia muito sentido naquela época. Hoje, se um programa de liderança dura 1 ano, muito provavelmente ele vai ficar obsoleto, não vai fazer sentido para o negócio. Por quê? Em 1 ano, olha quanta coisa mudou em 2020. A gente começou o ano de uma forma, no meio do ano a gente achou que ia ser de outro jeito, a gente está terminando o ano sem ter nenhuma noção do que vai acontecer ano que vem. Então, isso é uma frequente a partir de agora. Então, se manter ativo e estudando sempre é fundamental. Além disso, terceiro lugar, ele fala sobre
resolução de problemas complexos. E aí, gente, a gente está vivendo esse ano sobre a complexidade. Não tem nem muito o que falar sobre problemas complexos, porque o que mais a gente viveu esse ano são problemas desafiadores, problema da empresa se adaptar, ter sistema, ter computador em casa, a casa das pessoas ter essa capacidade de ter internet boa, funcionando, que a pessoa tem uma estação de trabalho, e para quem mora longe, para quem a internet é ruim, como é que você faz, como é que você resolve isso? Então, a gente está rodeado de problemas complexos. E a tecnologia vai trazer cada vez mais complexidade para esse dia a dia, porque é muito natural que isso vá acontecer. Pensa o seguinte, se a gente está numa constante evolução, a gente sempre vai ter alguma necessidade para atender, algum problema para resolver, e a gente precisa, então, trabalhar essa capacidade de solucionar esses desafios que vão aparecer. Como que eu soluciono? Com inovação, estudando constantemente, e o que eles falam de eu ter um pensamento crítico e um pensamento analítico, de análise. Então, eu preciso ter um pensamento crítico com a seguinte questão: eu preciso, em mim, me desprender das coisas que eu desenvolvi. Então, se lá atrás eu desenvolvi um projeto, o projeto era lindo, durava um ano, era bonito de se ver, eu tenho que ter a capacidade de me reinventar e saber que não faz mais sentido o que ele fazia e agora eu estou fazendo uma nova modelagem. Então, me desprender, me desapegar dos meus projetos e entender que eu estou passando por uma evolução constante, então eu criticar o meu próprio projeto e criar coisas novas faz parte desse movimento. Por outro lado, eu preciso trabalhar a parte de análise. E aí, nessa parte de análise, é interessante pensar o seguinte, até me pediram isso, porque eu abri caixinha de pergunta essa semana e me falaram que queriam que eu falasse sobre análise de dados. Eu não sei se a pessoa está nem aqui hoje para assistir, mas vamos trazer o seguinte raciocínio. Se a gente está falando de um mundo cada vez mais tecnológico, eu preciso começar a ter uma avaliação, um olhar com base em dados. Então, o primeiro ponto aqui que é importante para você, todas as pessoas de qualquer área, não importa a área que você está, pode ser RH, pode ser marketing, qualquer área, você precisa começar a entender de forma analítica o que você está fazendo. Para tudo na vida tem dados. E essa semana foi curiosa, porque eu atendi uma aluna nossa, e aí eu peguei e falei, tá, preciso que, se você vai, ela, é uma conversa que ela vai ter com a gestora dela para pedir um aumento salarial ou uma promoção. E aí eu peguei e falei para ela o seguinte, eu preciso que você pense no o que era o antes e o depois. O que acontecia quando você, antes de você entrar na área, o que está acontecendo agora que você entrou na área? Quais foram os movimentos que você gerou? Ela falou, não, é porque lá a gente não pensa muito em número. Tá bom, eu preciso de um antes e um depois. Você pode não ter um número concreto, mas eu preciso ter uma realização concreta antes e depois. Eu preciso ter esses dados. E aí, sabe o que eu percebi, gente? Que a gente fala pouco sobre dados. Ela teve bastante dificuldade de conseguir quantificar o que ela fez. E tiveram coisas que ela falou, ah, não, porque eu cresci o Instagram da empresa, ela cuida de marketing. Eu consegui crescer o Instagram da empresa, com isso a gente fechou uma negociação com uma marca XPTO para divulgar a marca no Instagram da gente. Tá bom, quanto que foi esse fechamento? De quanto que a gente está falando em dinheiro? E ela não sabia. Então, a gente foi mal educado ao longo do tempo em não pensar em números, na grande maioria das áreas. Eu não estou falando de área financeira, área de planejamento estratégico. Só que a gente começa a ir para um caminho, gente, que a gente tem cada vez que ter mais números para entender o comportamento de com quem que a gente está falando. Para quem está no canal do Instagram, para quem está aqui no YouTube, já fica a recomendação de seguir a gente lá no Instagram e vice-versa. Quem está aqui no Instagram, seguir a gente no YouTube. Lá no Instagram, no Lilian Cedreira FM, eu fiz hoje uma pesquisa nos stories para saber quem está procurando emprego, quem não está, quem já está há mais tempo com promoção há menos tempo, qual é a idade. Esses dados, eles são importantes, porque isso fala para quem que eu estou falando. E isso me organiza enquanto profissional na minha comunicação, nos conteúdos que eu vou passar, em como que eu vou compartilhar o meu conhecimento com vocês. Então, todas as áreas, não importa qual, precisa de dados. Então, a gente precisa começar a avaliar
dados, números, começa a montar uma planilha com todas as informações sobre o que você está fazendo e começa a ver se você acha uma linha mestra entre todas elas. Eu tenho certeza que você vai achar isso. Em quinto lugar, ele falou então de criatividade, originalidade, iniciativa. A gente já falou de inovação. A criatividade, ela ajuda, né? Ela vira ali um pano de fundo de você pensar em coisas diferentes e, consequentemente, ter mais originalidade nas ações, uma vez que a gente tem esse mundo em transformação. Então, eu preciso constantemente me manter criando coisas novas, criando coisas que atendam à necessidade das pessoas e que também são originais. Ele fala, então, na sequência, de você ser um líder influente, e aí uma das coisas que eu pontuo muito aqui no canal, tenho pontuado cada vez mais, é a importância da liderança autêntica, e a importância de você ser autêntico nas suas ações, você ser autêntico no que você acredita e como você se posiciona. Uma das coisas que ele mais fala é sobre essa importância de você começar a avaliar que você não é mais uma máquina, então você não pode mais tratar o gestor como uma máquina. E se você é líder, você não pode se considerar uma máquina. Você é um humano, e no meu caso eu tenho um gato, e o gato estava aqui, tá tudo bem. Faz parte do jogo da autenticidade. Quanto mais autêntico eu for, mais eu me conecto com a minha equipe, eu gero significado, e quando eu gero significado para a minha equipe, consequentemente, eu consigo fazer com que a equipe trabalhe mais próxima de mim, queira gerar resultado comigo e chegue em resultados melhores, mais exponenciais com a minha equipe. Sétimo lugar, tô passando rápido porque eu quero chegar na lista para a gente discorrer no detalhe. Sétimo lugar, ele fala sobre a importância do controle, do uso e do monitoramento da tecnologia. E aí, provavelmente vocês já devem ter percebido que a gente cada vez fala mais sobre isso. A gente está vivendo um mundo tecnológico, muitas empresas vão passar por uma transformação digital, nem todas vão, mas não importa. Não importa se você vai passar por uma transformação digital ou não. A gente está vivendo um mundo tecnológico e as empresas vão ser cada vez mais tecnológicas. Sim, o WhatsApp vai ser cada vez mais o antigo e-mail, o e-mail vai ser o antigo memorando e a gente vai ter outras formas de se comunicar cada vez mais ágeis. Por isso que, se eu estou falando em ser cada vez mais tecnológico, cada vez mais online, vem aqui a necessidade de você aprender a lidar com isso. Como que você vai se organizar nesse mundo que é muito mais fluido e menos feudal, digamos assim, né? Não sei se ficou claro para vocês, mas não é viver um mundo fechado em silos, horário do trabalho, o horário que eu tomo café da manhã, o horário que eu fico com a minha família, as coisas elas estão acontecendo em paralelo, ao mesmo tempo. E eu preciso ter acordos muito bem definidos e um bom alinhamento, uma boa sinergia para conseguir gerar bons resultados entre essas comunicações. Oitavo ponto, que é o último para a gente começar, onde eu parei, ele fala sobre linguagem de programação e design tecnológico. Uma das coisas que a gente mais fala é, se eu vou ter um mundo cada vez mais tecnológico, eu preciso me preocupar com a estética, com a experiência do usuário, com a experiência do meu cliente, com a experiência do meu colaborador dentro dessas ferramentas, porque esse vai ser o novo normal. Então, se esse vai ser o novo normal, como que eu crio uma experiência tecnológica que faça sentido para os meus funcionários, que faça sentido para o meu cliente, para que o meu cliente se sinta próximo de mim mesmo estando distante, que o meu funcionário se sinta parte da equipe mesmo à distância. E antigamente, vou trazer aqui para a gente fechar esse ponto, para entrar na lista de hoje, é engraçado, quando eu olho lá para trás, eu trabalhava na área de RH, e eu trabalhei em algumas empresas que tinham embarcação, então as pessoas ficavam embarcadas e a gente tinha que pensar em alguma ação para esse pessoal que está lá embarcado se sentir parte da empresa. E era engraçado nessa época, porque a gente fazia um jornal, um panfleto, enfim, não lembro direito, era tipo uma newsletter que a gente entregava fisicamente para as pessoas. E a gente entregava fisicamente para as pessoas, o pessoal embarcado ficava como? Uma vez que os caras estavam embarcados.
E aí, naquela época, gente, a gente imprimia, mandava entregar e as pessoas recebiam isso embarcado. Super legal, era coisa que fazia sentido naquela época. Mas tinha um delay da informação. É a mesma coisa que você comprar um jornal de Londres e mandar entregar aqui no Brasil, demorar dias. Quando você lê, muita coisa já passou, já não faz mais sentido. E agora a gente está vivendo uma fase que as pessoas precisam receber comunicação ao mesmo tempo. E para elas receberem ao mesmo tempo e quererem se engajar com esse conteúdo, tem um esforço meu de conseguir gerar esse resultado para a equipe. Então, pensar com essa lógica de design é extremamente relevante para criar algo de valor para as pessoas. E aí vamos então para a lista da onde eu parei propriamente dito. Parei na lista na parte de nono lugar, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. É engraçado botar esse nome, né, gente? Porque diante desse cenário, eu acho que ele deveria estar em primeiro. Ou em segundo, depois de inovação. Mas, o que ele acaba olhando? O que as pessoas estão sendo mais demandadas a e depois como as pessoas precisam se comportar para atender a essas demandas. Então, a empresa, ela quer que você inove, ela quer que você esteja constantemente aprendendo, ela quer que você consiga resolver problemas complexos e ela quer que você faça isso sabendo ter resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. E aí aqui, para quem já me acompanha há um tempo, sabe que eu falo muito de antifragilidade. E é aqui que eu quero que você reflita sobre isso. O que é um profissional antifrágil? O profissional antifrágil, ele é um profissional que ele se beneficia dos cenários de caos. Então, pensa o seguinte comigo. O que você prefere de agora em diante? Depois que eu falei para você que o cenário que a gente está vivendo é uma constante, então a gente sempre vai ter muita coisa para fazer, a gente sempre vai se sentir sobrecarregado. O mundo tecnológico faz com que a gente esteja cada vez mais misturando a nossa vida e a gente ainda não sabe fazer isso, a gente ainda está aprendendo a fazer isso. E aí, eu quero que você me diga o seguinte: você quer ser tolerante ao estresse? Ou seja, tá acontecendo aqui e eu tô tentando ser um zen budista no meio do caminho? Ou eu quero aprender com a flexibilidade a me beneficiar desse cenário caótico para aprender, ganhar robustez e elevar o meu nível de conhecimento, de profissional, de quem eu sou enquanto pessoa. Esse é o conceito de antifragilidade. E aí, para mim, ele, em nono lugar, ele fica perfeito. O que eu quero que vocês saiam daqui como mantra de tudo que eu falei, que eu vejo como principal item? Além de falar de inovação, afinal de contas, é a bandeira que eu levanto aqui no canal. O que é importante vocês entenderem? A gente vai passar por esses cenários de tempos em tempos. Não necessariamente vai ser por conta de uma pandemia, mas podem ser por outras situações. Ou porque a gente vai ter uma nova crise, né, diante do cenário agora a partir do momento que as coisas voltarem, a gente hoje culpa um pouco o que está acontecendo no mundo por conta da pandemia, mas depois que a pandemia acabar, não necessariamente a crise vai acabar. Você vai ter os impactos disso. Então, você vai passar por alguma situação. De tempos em tempos, para quem mora aqui no Brasil, a gente vive esses cenários de oscilação. Então, a gente viveu isso em 2008, depois a gente viveu isso em 2015, agora a gente está vivendo de novo em 2020. E aí, o profissional antifrágil, ele aprende com esse cenário. Ele se torna um profissional melhor porque ele ganhou robustez a cada vez que ele passou por esse cenário. Então, ao invés de ele estar numa posição de eu vou só sobreviver para esperar isso tudo acabar, eu vou criar uma forma de aprender com esse cenário, crescer com esse cenário e da próxima vez que vier, eu já estou preparado. Tem um post meu no Instagram, para quem quiser ver, que eu explico mais sobre esse conceito de antifragilidade. O que eu achei mais bacana quando eu comecei a estudar pelo livro do Nassim Taleb é que o Nassim ele fala o seguinte, que o CrossFit, por exemplo, ele nasceu desse conceito de antifragilidade, porque o nosso corpo ele já é feito para isso. Então, se eu vou para academia
e eu pego 5 quilos, eu estresso o meu músculo, porque meu músculo não estava acostumado a pegar 5 quilos, por exemplo. Amanhã, quando eu acordar, o meu músculo, ele se prepara a partir desse trauma que ele viveu no dia anterior, e ele fala o seguinte: eu vou me preparar para pegar um pouquinho mais de carga do que isso, sabe por quê? Porque se ontem eu fiquei traumatizado com o que aconteceu, é melhor eu me preparar para pegar 5 quilos e 100, porque provavelmente isso pode acontecer. Então, o nosso corpo, ele vive esse processo. E a gente acaba fazendo isso. O corpo é assim, a gente nem sabe, né? Aliás, quando a gente pensa em academia, muita gente vai um dia, sente dor e não volta, porque acha que o corpo não vai conseguir suportar. Enquanto, na verdade, o corpo está se preparando para suportar algo ainda mais forte do que o que você viveu no dia anterior. Mas, além disso, exatamente. Exatamente. Ô, Reinaldo, que bom que você está aqui. É cíclico. É bem o que você falou. E Ricardo, aqui no YouTube, falou: quero aprender novidades com essa nova realidade. Com os aprendizados, precisamos reaprender. Precisamos nos reinventar. Exatamente, Ricardo. A gente precisa se reinventar. Essa é a palavra do momento. Reinvenção. Então, essa robustez, ela é importante. E aí, quando a gente olha para o cenário do Fórum Econômico Mundial, ele traz esse nono lugar, e o meu ponto para vocês é falar para vocês de desenvolvam esse conceito de antifragilidade em vocês. Ele é importante. Pensem o que você aprendeu, faz uma lista. Então, ó, dever de casa quando sair da live é montar uma lista sobre todas as coisas que você aprendeu em 2020, com tudo isso que aconteceu. Foi muito ruim, caótico e tudo mais, mas a gente sempre aprende. O que você aprendeu nesse cenário e nesse cenário de aprendizado? Quem você vai ser para o ano que vem? Como que você melhora a sua perspectiva para o ano que vem? Então, esse é um ponto importante lá. Em nono lugar, apesar de estar em nono, eu acredito que as empresas vão te pedir isso. E, pelo amor de Deus, quem está procurando emprego, quem está aqui procurando emprego, não vá para uma entrevista de emprego falando mal desse ano. Porque, assim, não é que as empresas achem que esse ano foi lindo, só que ela não vai querer, num processo seletivo, ouvir sobre o que você achou da desgraceira do ano. Ele quer saber o que você aprendeu, o que você fez de diferente. Eu vou falar por mim, gente. Esse ano eu decidi que eu ia reaprender a minha forma de trabalhar. Minha empresa existe desde 2016. O cenário me obrigou a me reinventar. Faz parte do jogo. Neste exato momento, eu estou fazendo 4 cursos ao mesmo tempo e tocando meu negócio. Todo mundo tenta me perguntar como é que eu estou fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, mas o fato é que dá para fazer os 4 cursos, dá para tocar minha empresa. É fácil? Não é. Eu estou me desafiando, mas eu entendi que esse era um cenário de aprendizado. E é exatamente o que o Reinaldo colocou aqui no Instagram. Precisamos estar prontos para se beneficiar desses cenários. Exatamente. Ricardo, obrigada pelo elogio, de estar sempre atento aos novos mecanismos. Obrigada aí pelo feedback positivo. Te agradeço bastante. Então, é importante entender que nesse cenário, se você está passando por esse momento, traga para a empresa o que você mudou, como é que você evoluiu enquanto profissional, o que você trouxe de novas vivências para o teu dia a dia, o que você aprendeu que você não sabia e que agora melhorou para você. Faça essa lista, não saia desse ano sem essa lista de coisas que você aprendeu, e se você não fez nada, se você não tem um curso para contar que você estudou diferente, faça agora a lista do que você vai estudar, pelo amor de Deus, que isso é importante. 10º lugar, ele fala sobre ideação, resolução de problemas e o reasoning, ele é como se você trouxesse algum tipo de razão. Então, vamos pensar o seguinte: nesse cenário de ideação, solução de problemas, ele já traz lá, né, no 3º lugar. Só que em 3º lugar ele fala solução de problemas complexos. E em 10º lugar ele fala sobre solução de problemas de uma maneira mais simples. E aí, minha ponto aqui para você, mais um ponto para você pensar em coisas para você se posicionar, para você mostrar para o mercado que você evoluiu, que você cresceu e que você pode ser um profissional diferenciado e, consequentemente, passar à frente ali de uma promoção, um aumento salarial ou passar num processo seletivo. Seguinte pergunta: será que todos os processos da empresa, eles fazem sentido nesse novo cenário? Ou será que não? Será que você pode
pensar em novas soluções, em processos mais simples. A gente tem feito algumas provocações com a nossa turma, as turmas que a gente teve esse ano, a gente teve 4 turmas esse ano de inovação. E aí uma das coisas que a gente fez em alguns dos nossos encontros foi perguntar para a pessoa o seguinte: olha, eu quero que você pegue um processo seu na empresa, escolhe qualquer um da sua área que você domine, e eu quero que desse processo você selecione 3 coisas que você vai tirar desse processo. Ou seja, você vai ter que continuar chegando no mesmo resultado, você tem que continuar fazendo o que você está fazendo, você não pode cagar o processo, mas eu quero que você, nesse processo, você elimine 3 pontos de contato. 3 pontos de contato. E você vai diminuir esses 3 e você vai chegar no mesmo resultado. Gente, é impressionante como que a gente, ao provocar isso, as pessoas identificaram coisas que eram desnecessárias. Sabe por quê, gente? E aí vamos trazer o seguinte: Ricardo, então, que é servidor público, aí você vai me entender super, tá? Você vai entender muito isso agora. A gente, quando era presencial, e lá atrás, a gente criava umas certas burocracias desnecessárias para as coisas. Que um tem medo do outro. Então, eu falo que tem muita empresa que tem muito medo de tudo. Então, o que eu faço? Eu tenho que aprovar uma proposta. Mas aí eu, Lilian, tenho medo de aprovar, porque vai que falem mal de mim. Aí eu decido que, se eu sou coordenadora, eu não posso ter alçada para aprovação. Então, eu ponho um gerente. Aí esse gerente está ali e ele também tem medo. Aí ele fala que tem que ter um diretor. Aí daqui a pouco, um processo simples, e eu vi isso em clientes nossos, gente. Às vezes era uma mudança simples, não quero mais que tal produto, material, enfim, vou trazer exemplo claro. Tinha uma licença maternidade, então todas as pessoas que saíam de licença maternidade tinham que ir fisicamente na empresa, e entregar o papel para falar que tinham tido bebê. Pensa o seguinte: a mulher estava grávida, gente, na empresa, todo mundo viu aquela barriga crescer. Aí você ainda tinha que levar depois o papel para provar que a criança nasceu. Enfim, tinha que levar fisicamente. Quando eu falei assim, gente, não faz sentido, né? Assim, eu não preciso nem discutir aqui isso, que não tem a menor coerência. Vamos botar digitalizado? A gente teve que subir para não sei quantas alçadas de aprovação. E era um tal de um assina, desce, o outro assina, desce, o outro assina, desce. Demorou acho que uns 2 meses para todo mundo aprovar a possibilidade de colocar aquela lei digital. Então, pensa o seguinte no final das contas, gente: isso estava servindo a alguma coisa ou estava servindo única e exclusivamente para o medo das pessoas em se resguardar? Porque se eu ponho um monte de gente para assinar, não fui eu que decidi nada, foi um conjunto de pessoas lá, um comitê que aprovou, e eu não tomo a decisão. A gente está vivendo um mundo agora que está acontecendo neste momento, que não tem nada a ver com pandemia, que é um movimento de empresas e de agilidade que não vai diminuir depois que acabar a pandemia. Porque a gente já vinha no movimento de as empresas precisarem ser mais ágeis, mais adaptáveis, mais organizadas, mais com flexibilidade para, atrair pessoas dessa nova geração que querem tudo para ontem, mas, por outro lado, muito mais por outro lado, em atender a essa demanda que constantemente a gente está evoluindo. Então, a gente dorme de um jeito, a gente acorda de outro jeito. A gente dorme achando que está ótimo fazer live no Instagram e a gente acorda falando que tem que estar multiplataforma, e hoje em dia a gente está nas 3, e você tem que aprender constantemente. Não dá para várias coisas que hoje tem 500 alçadas de aprovação terem essas 500 alçadas de aprovação. No serviço público, então, tem muita coisa assim. Eu preciso, exatamente, a tal da burocracia. Eu preciso, burocracia, adorei. A gente precisa diminuir esses pontos. Então, peça 3 pontos de contato hoje, que um processo, um procedimento que você toca na empresa tem, que são desnecessários, que se você tirar, você vai ganhar tempo sem perder qualidade, sem se comprometer, sem nada. E sugere isso para o seu gestor, sugere isso para o diretor. Certamente existem 3 pontos de contato no mínimo. A gente fez essa provocação, todo mundo conseguiu reduzir de diversas empresas. E foi um resultado muito bacana para todo mundo, porque isso mostrou que era uma coisa simples, não era um problema complexo, mas a empresa ali, aquele funcionário,
aquele colaborador conseguiu ver uma possibilidade de melhorar o fluxo dela e, consequentemente, gerar um resultado melhor para a empresa. 11º lugar, aí vem o ponto que mais foi falado ao longo de 2020, que é a inteligência emocional. Quando a gente pensa, então, em inteligência emocional, gente, aqui eu acho que esse ano foi o que mais ficou claro para todo mundo, porque a gente teve toda essa situação, né, de crise, de doença e de pessoas que tiveram problemas na família. Então, a inteligência emocional, ela veio ali em 11º lugar, me chamou um pouco de atenção, porque eu vejo isso como uma competência necessária, talvez não é desejada pelas empresas. Então, se a gente pensar no ponto de vista de desejo, as empresas acabam desejando os anteriores, mas é um fato que pois é, eu nunca sei, Ricardo, quem tá no YouTube não vejo os números, então para mim eu não sei quem tá onde. Mas o ponto é que quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente acaba levando muito em consideração que você precisa ter isso para viver os cenários empresariais. E aí é o seguinte, muita gente viveu vários cenários caóticos na vida pessoal, mas também dentro das empresas, porque as empresas elas são muito medrosas às vezes, inconstantes, não sabem muito o que fazer. Então é muito importante para você olhar do ponto de vista de empresa e do ponto de vista seu dentro de uma empresa, como que você trabalha melhor a sua inteligência emocional. E aí eu já falei, eu já fiz uma live aqui sobre isso, eu não vou discorrer tanto sobre inteligência emocional, vou falar um outro dia, porque é um tema muito extenso, foi uma live inteira só sobre inteligência emocional, mas o fato é que a gente precisa aumentar a nossa capacidade de trabalhar as nossas emoções. Então, as emoções, elas estão acontecendo 100% do tempo. Você está me ouvindo aqui, as emoções estão acontecendo agora com você, não tem mudança. Então, então tá, eu vou, Ricardo, fazer aqui um parêntese rápido. Me manda uma mensagem no direct, porque aí eu te mando uma forma de você se cadastrar no nosso mailing de novo, tá bom? Me lembra, porque senão eu vou acabar não te mandando. Mas vamos pensar o seguinte aqui, né? Retomando então para a inteligência emocional. Todo mundo tem. Eu tô falando aqui, nesse momento que eu tô falando para vocês, tem emoções acontecendo no seu dia a dia, na sua cabeça, só que elas são mais simples, ou não, talvez eu tenha falado coisas que tenham atingido mais a você, e aí se atingiu mais a você, isso bate de uma forma diferente do que para outro, que é mais indiferente ao que eu estou falando. Mas 100% do tempo a gente tem as nossas emoções oscilando, e o que a gente precisa é desenvolver para que ela aumente e que a gente tenha a capacidade de suportar todos os anteriores. A gente tem a capacidade de passar pelos processos de inovação, passar pela solução de problemas complexos, passar pela criatividade, passar pela liderança autêntica, passar por um momento de antifragilidade, de resiliência. Então, tudo vai partir do cenário de inteligência emocional, de como eu avalio, como que eu vivo esse ambiente do meu dia a dia. Em 12º lugar, ele fala sobre um item que eu tinha comentado lá no ponto 8, mas aqui eu acho que ele traz muito mais claro, que é a experiência do usuário. Gente, eu tô lendo em inglês, tá? Eu sempre olho o relatório em inglês para trazer para vocês para português. Então, ele fala sobre a experiência do usuário e como que você resolve alguns problemas que você pode ter para a empresa. Então, deixa eu tentar pensar como é que eu posso explicar para vocês. Durante muito tempo, só algumas marcas se preocuparam efetivamente com a parte de experiência do usuário. Pouquíssimas. Então, quando a gente olha lá um Facebook, um Instagram, você pensa, mas aí é óbvio que elas iam pensar na experiência do usuário, um YouTube. Só que a gente acaba não levando isso para as esferas de empresas mais normais, tradicionais, que não adotam tecnologia como o core business. E aí, o que eu quero que você reflita aqui? Dentro da sua área, dentro do que você faz,
O que que você tem feito para realmente entender a experiência que você entrega para as pessoas que você se relaciona? Deixa eu melhorar aqui minha explicação para ficar mais claro para você. Se você trabalha num departamento que atende outro departamento interno, o que que você tem feito dentro dessa linha de atuação, de trabalho, de organização de processo, para efetivamente entregar algo de valor para aquele outro departamento com o qual você se relaciona? Outra pergunta. Numa hora que eu penso nesse valor, né, que eu entrego para aquela pessoa, se eu tô com um cliente externo, e aí eu sei que a gente tem pessoas de RH aqui hoje com a gente, e aí olhando para o RH, como é que as experiências que eu estou desenvolvendo para as empresas entregam valor para o meu colaborador? E aqui, gente, entregar valor para o colaborador não é ficar mandando kit para casa do cara com fone de ouvido, porque muita gente começa a confundir isso e aí acha que, se eu quero fazer uma coisa legal aqui para o meu cliente ficar super legal, feliz, o meu colaborador ficar super animado, eu vou mandar entregar um kit na casa dele, com fone, um caderninho, e ele vai amar a empresa. Aí fica uma puta logística para o RH fazer, um troço dos infernos para entregar esse negócio para o cara, e o cara acha legal, mas ele não se sente conectado com aquilo, porque a experiência ela tem que ir além. E aí, como que você tem criado experiências sensoriais dentro do departamento especificamente de RH, para que o colaborador ele se sinta muito próximo, para que ele entenda que isso faz muito sentido para ele. E eu vou trazer para vocês um exemplo. Algumas semanas atrás, eu trouxe aqui um projeto, né, de turismo ao vivo. E a gente tem usado ele para alguns clientes nossos. Então, alguns clientes que querem trabalhar, que a gente já trabalhava toda a parte de trabalho em equipe, reflexão, raciocínio, a gente tem levado com uma das experiências essa viagem. Porque é uma viagem sensorial, a pessoa até recebe um kit na casa, mas esse kit está conectado com a viagem. A gente faz uma viagem que se conecta com a história da empresa, com o trabalho que a gente tem executado ao longo do tempo, e a gente faz essa pessoa refletir, ao mesmo tempo descansar e ter um momento em família. Como que você cria essa ambiência para que as pessoas se sintam dentro da empresa mesmo distante? Porque não é só entregar um kit, vai muito além de entregar um kit, vai realmente fazer a pessoa se sentir conectada. E aqui sim eu começo a ter essa experiência que eles chamam do usuário, mas é uma experiência de uma maneira geral, a experiência do meu colaborador, a experiência do meu usuário. Como que eu faço isso? Né? Muita gente me pergunta de, legal, Lilian, bonita que você falou, mas como é que eu faço isso? Para você fazer isso, você precisa começar a investigar quais são as necessidades das pessoas que você vai entregar esse valor. O que elas estão passando? Qual é o dia a dia delas? O que está sendo mais desafiador para elas? E você se conectar. Vai dar trabalho, porque muita gente, mas aí vai dar muito trabalho, vou passar uma pesquisa online. Não é o suficiente. Você realmente precisa falar com essa pessoa, você realmente precisa se conectar com essa pessoa, ouvir, vai demandar tempo, mas vai te ajudar muito a ter essa clareza do que você entrega para essa pessoa e como que você entrega esse valor para a pessoa. Um outro ponto que ele traz ali em 13º lugar, a gente está chegando aí já para o fim, né, nos nossos 3 últimos itens, ele fala sobre orientação para o serviço. E esse é um ponto interessante na lista, porque quando a gente olha a lista de 2019, ele falava sobre orientação para servir. E por que ele falava sobre orientação para servir? E agora está falando sobre orientação para serviços. A orientação para serviços e para servir é você raciocinar da seguinte maneira: como que eu entendo, como que eu avalio que tudo que eu faço é um serviço, no final das contas. Por mais que eu entregue um produto físico, eu estou prestando um serviço para alguém. E como que eu entrego isso de uma forma que gere valor? Como que eu faço isso na prática? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu falei do anterior, quando a gente pensa em experiência do usuário, eu entender o que eu posso entregar para ser uma experiência mais sensorial, mais 360, para que essa pessoa não se sinta só entregando ali, recebendo um kit, mas que ela se sinta parte daquele movimento. Quando eu penso na orientação para serviço, tem uma ferramenta que a gente usa em inovação,
e aí fica aqui minha dica para vocês usarem também, porque ela é top. Ela chama de pontos de contato. Para quem já me acompanha aqui há um tempo, sabe que eu já falei algumas vezes sobre ela aqui nas nossas lives. Ela fala sobre a nossa jornada do cliente, uma jornada do colaborador, a jornada do usuário, enfim, jornada do. Você vê aí na sua área se você atende a um cliente, se você atende a um colaborador, se você atende a um usuário tecnológico. E esse ponto de contato é você avaliar todos os momentos de interação que essa pessoa tem com a sua marca. O que que isso significa em termos muito práticos? Não ache, não pense. Ixi, Ricardo, não sei o que que você está falando agora exatamente. Me fala que, de onde você parou para poder explicar. Mas pensa o seguinte: seu colaborador, seu funcionário ou seu usuário, de repente é isso agora que você vai conseguir entender. Dentro desses 3 tópicos, pensa da seguinte forma: quais são os pontos de interação que ele tem ao longo do dia com a minha vivência? Então, o WhatsApp é um ponto de contato. Se vocês têm um grupo no Facebook, é um ponto de contato. Se você tem uma reunião todo dia de manhã, é um ponto de contato. Quando a gente pensa no trabalho físico, né, lá analógico, dentro do escritório, acordar de manhã, me organizar e fazer esse deslocamento é um ponto de contato. Então, os pontos de contato da marca, da sua empresa, com as pessoas, com o cliente, com o colaborador, ela não acontece só no horário que a pessoa está falando com o gestor. Ela acontece em vários momentos do dia, porque você tem vários pontos de contato a cada vez que essa pessoa tem que interagir com a marca de alguma forma. Dentro de um grupo, dentro de um WhatsApp, no LinkedIn, numa reunião, no encontro presencial, se ela tem que mudar o horário da escola do filho, se ela tem que mudar a rotina do curso de inglês para poder conseguir atender. Então, tudo isso, de alguma maneira, reflete a forma de interação. Então, como que eu consigo gerar valor para essa pessoa no momento que eu entendo esses pontos de contato e eu começo a pensar como que eu, dentro da minha caixinha, do meu dia a dia ali, das minhas competências, eu consigo melhorar essa experiência para ter uma orientação para serviço, ou seja, entender que tudo que eu faço gera um ponto de contato com ela e eu melhoro esse ponto de contato. Então, esse é um ponto importante para você pensar, para você se destacar, e que a empresa certamente vai te achar o máximo se você chegar em algumas sugestões, contribuições de como melhorar, elevar esse ponto de contato das pessoas. 14º lugar, nosso penúltimo lugar, ele fala sobre avaliação e análise de sistemas. E aí aqui vem só uma provocação, porque isso é muito rápido, né? Não tem muito o que falar aqui para a gente para o nosso último lugar, mas quero que você avalie hoje, todos os sistemas que você tem na empresa fazem sentido para a empresa? Ou será que tem muita sobreposição de sistemas? Ou será que tem um monte de sistema que não serve para nada, mas que estão lá só porque a empresa deixou e está lá até hoje? Então, ele fala muito sobre avaliar todos os sistemas que você tem e tentar juntar em menos. Menos é mais, gente. Se eu quero agilidade, se eu quero que o meu dia a dia seja menos sufocante, porque por que que a gente se sentiu tão sufocado esse ano? E por que que você, enquanto colaborador, às vezes tem se sentido overprodutivo, né? Como a própria Carol falou aqui no início. Muito provavelmente isso aconteceu porque a gente tem N processos, N sistemas desnecessários. Então, você tem muito mais sistemas para acessar, você tem muito mais avaliações para fazer, as coisas estão muito separadas e isso demanda muito mais tempo. Então, como que você junta tudo num lugar só, facilita, simplifica esse processo? Como que você sugestiona para o seu gestor, para o seu diretor, que um sistema consegue resolver melhor para todo mundo. Tá, em qual item que eu tô? Eu tô no 14º item agora. Eu tava falando 13º, agora eu tô no 14º. E um outro ponto pra gente fechar, que aí pra mim é o mais importante de todos, é persuasão
e negociação. Olha só que interessante, gente. Persuasão e negociação em 15º lugar. Para pensar o seguinte, gente. Hoje, você acorda tendo que negociar. Você acorda tendo coisas para fazer. Você vai negociar com a sua família, você vai negociar com o seu gestor, você vai negociar um aumento. Então, você ter essa capacidade de negociar, você ter essa capacidade de persuadir, né, influenciar as pessoas. Eu não gosto do persuadir porque parece algo ruim, mas influenciar as pessoas faz parte do seu dia a dia. Inclusive, vai ser um post meu essa semana, acredito que amanhã, sobre essa importância desse posicionamento. E aí, para a gente fechar a nossa live, fica aqui uma reflexão que eu tenho minha, enquanto minha trajetória profissional, enquanto trajetória dos nossos alunos que passaram pelo nosso curso esse ano, e por todas as pessoas que eu já tive a capacidade, a oportunidade de ter, não só esse ano, mas em todos esses 4 anos. Você precisa se posicionar. Não está aqui em 15º lugar negociação e persuasão à toa, né? Existe um motivo. E o que acontece? A gente está vivendo um mundo, eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, que as pessoas começaram a ter medo de se posicionar. Então, se você olha as escolas, o professor tem medo de se posicionar com o aluno porque está com medo do pai ir lá tomar satisfação. Aí o pai vai lá, a escola fica com medo de falar que o filho daquela pessoa está com alguma situação para melhorar, porque não sabe como é que aquela pessoa vai reagir. Aí a pessoa tem medo de falar sobre o que ela pensa sobre uma outra pessoa, porque não quer magoar. E aí, gente, tem toda uma questão do como você vai fazer isso. Não é você fazer um sincericídio, não é você simplesmente pegar e falar o que você pensa, vomitar na cara da pessoa, e a pessoa que aguente viver essa situação, mas é você achar uma linguagem para influenciar aquela pessoa, explicar para aquela pessoa o seu posicionamento e saber negociar esse posicionamento. As empresas premiam posicionamento. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não tenha medo de se posicionar, mas saiba como fazer isso. Se posicionar é extremamente relevante para a sua carreira, para você crescer, para você ser reconhecido, para você receber um aumento. A empresa ela precisa ver um posicionamento seu, porque se você não se posicionar em nada, você é só uma pessoa que executa. E aí, se você é um mero executor, como é que você vai crescer? Para que a empresa vai te dar um aumento? Então, tudo isso que eu falei, gente, antes, inovar, estudar, resolver problema complexo, pensar na experiência do usuário, trazer ali oportunidades para cortar processos da empresa, diminuir, transformar tudo em mais ágil, ter criatividade. Para eu ter isso tudo e mostrar que eu tenho isso tudo, passa pelo cerne do posicionamento. Então, não achem que vocês vão crescer na carreira de vocês, vocês vão chegar a uma posição de liderança, vocês vão ser reconhecidos sem isso. Isso é a base para chegar em bons resultados. Se isso é a base, não tenham medo de se posicionar, mas saibam fazer isso. Então, eu vou fazer uma live só sobre como se posicionar. Não vai ser esse ano, gente, porque a gente só tem live amanhã e semana que vem. E aí a gente para, porque Natal e Ano Novo vai cair quinta e sexta. Mas a gente volta na primeira semana de janeiro. Não esqueçam de mim. Por isso que vocês têm que se inscrever aqui nos canais, para vocês não esquecerem que primeira semana de janeiro a gente está aqui de volta. Mas é importante que você aprenda a ter um discurso racional, analítico, com dados, que mostre o seu posicionamento, que mostre por que você está defendendo tal postura, por que você acredita que tal coisa vai dar mais resultado do que outra, mas o posicionamento, ele é fundamental para você, fazer todo o resto acontecer e ser reconhecido por isso.
Não acredite nessa premissa que está sendo construída ao longo dos últimos anos de que se posicionar é ruim, de que você tem que agradar todo mundo. A gente nunca vai agradar todo mundo, mas existem formas de se falar, existem formas de me comunicar que não ofendem, mas que eu passo o meu posicionamento. Que eu não vou chegar na empresa, e tem um vídeo meu aqui para quem quiser no YouTube, eu não vou lembrar o nome específico, vou ver se eu consigo lembrar, mas eu acho que eu falo, se eu não me engano, é o jeito errado de ser reconhecido na carreira, para quem quiser assistir. Existe uma forma de você se posicionar e você conseguir negociar as coisas a seu favor. Não deixe de fazer isso. Profissional que não se posiciona, que não fala o que pensa, que não tem dados, ele não consegue crescer na carreira, porque a empresa ela precisa desses profissionais. Ela precisa de um profissional que tenha a capacidade de mostrar os erros, de mostrar os acertos e trazer solução. Não é ficar apontando só erro, é trazer o erro e trazer qual é a sugestão de melhoria que você tem. Então, existe uma forma de fazer isso. Assistam a esse vídeo que está aqui no YouTube, está aqui no Instagram também, para quem está no Instagram, vocês podem assistir. Mas esse está em último lugar, aqui em 15º lugar nessa lista de as competências mais desejadas pela empresa, e eu concordo e eu reforço para vocês. Pensem, estudem, vejam formas de você se posicionar. Posicionamento é o que vai levar você para um próximo nível dentro da empresa. Assista, Ricardo, veja o que tem aqui, tem muito conteúdo legal. Amanhã, gente, fechando então aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu não sei se vocês repararam, eu não estou mais me preocupando tanto com o tempo, então não vou ficar agora numa correria, numa sangria desatada para fechar em 1 hora. Eu vou falar o que tem que ser falado, com a qualidade que eu acredito que é importante para vocês ouvirem, no tempo que eu conseguir falar. Então, amanhã, a gente tem uma live às 8h08 da manhã. Então, nossas lives de sexta-feira são sempre às 8h08 da manhã. E amanhã eu vou receber uma querida, uma amiga minha, trabalhou comigo há alguns anos, Cíntia Lima, que está morando lá na Itália. Então, normalmente eu recebo convidados na quinta-feira à noite, mas como a gente está confuso de 4 horas a menos, a gente vai trazer ela amanhã, porque senão vai ficar muito tarde para ela participar da live hoje. E a Cíntia trabalha na ONU. Ela morava aqui na periferia do Rio, ela morava em Magalhães Bastos. Magalhães Bastos, aqui no Rio de Janeiro, é depois de Bangu, que é bem longe, para quem é daqui do Rio, sabe? E ela construiu um plano de carreira para conseguir chegar na ONU, e ela está trabalhando na ONU há 7 anos já. Então, ela vai contar toda essa trajetória que ela fez, o que, que ela pensou, como que ela chegou nessa oportunidade de trabalhar na ONU e como que ela construiu esse raciocínio. Então, vai ser bem interessante para vocês, porque ela vai falar não só da rotina da ONU, da rotina dela dentro da ONU, mas também dessa rotina que ela construiu a partir de uma oportunidade que ela viu, e ela conseguiu sair daqui do Rio de Janeiro com possibilidades pequenas, provavelmente, de crescimento na carreira, e hoje mora lá na Itália. Como é que ela fez essa transição e como é que está a vida dela há 7 anos trabalhando na ONU. 8h08 da manhã vai ser incrível, porque eu admiro muito o trabalho dela. Espero que vocês estejam aqui com a gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para quem está comigo no YouTube. E não saia daqui antes de dar o joinha, o like, porque o YouTube, ele pega esse like e ele acaba a live, ele fala o seguinte: poxa, quem estava aqui gostou, vou mostrar para outras pessoas. Então, peguem deem o like para poder o YouTube ver que vocês curtiram e entregar para outras pessoas para assistir. Espero que vocês tenham aí aberto a mente de vocês para algumas reflexões. Não deixem de anotar no papel o que você aprendeu durante essa pandemia e o que você pode fazer nessas últimas semanas de 2020 para construir um posicionamento diferenciado para as empresas, para se posicionar para o mercado de trabalho, mas também se desenvolver com esse olhar mais atento de entregar valor com mais agilidade. Amanhã, então, 8h08 da manhã, espero vocês com a Cíntia para ela contar. Ela vai pegar o horário de almoço dela para contar como é que tem sido essa rotina. Dicas de livro para esse tema, por favor, vamos lá, Suerlândia. Dica de livro. Eu gosto muito do Obrigado pelo Atraso, mas ele é um livro dessa grossura, então você tem que gostar muito de ler. É um livro bem bacana, mas só que é realmente um livro puxado. Segundo livro que eu recomendo vocês a verem, no Instagram
Se vocês abrirem, eu tenho um post meu de 3 dicas de livros para começar a aprender sobre inovação especificamente. Depois você vai lá no Instagram ver. Então, não vou falar desses 3, porque aí você olha lá esses 3. Mas os que eu recomendo além desses 3, eu gosto muito do livro Organizações Exponenciais, que fala dessa transformação de mundo. Mas mais do que esse de organizações exponenciais, um que eu amo, e para mim foi muito bacana mesmo ao longo desse tempo todo, são 2, na verdade, não vou falar de um só. Primeiro, Como Avaliar a Sua Vida. É um livro do Clayton Christensen, ele é um professor de Harvard, e ele fala muito sobre esse alinhamento de valores, é uma coisa que a gente vai trazer. Aliás, eu já falei sobre isso há 2 semanas atrás, numa live, sobre a importância de você ter um alinhamento de propósito, e essas palavras que ficam muito batidas parecem que são ruins, né? Mas tem um alinhamento de propósito importante para quando você constrói a sua carreira. Como Avaliar a Sua Vida, eu recomendo muito, foi um livro essencial para eu fazer essa transição na minha vida e virar empreendedora. Apesar de eu já ter feito, de eu já estar no movimento de empreender, o livro realmente foi uma virada de chave para mim, de tomar essa decisão de fato. E o segundo livro, Liderança e Disrupção. O Liderança e Disrupção, ele fala muito desses movimentos que as empresas estão passando e como que eu me posiciono, como que eu avalio a minha equipe, como que eu me avalio para entender em que momento que eu estou. Eu sou um profissional que vai tocar mais esse dia a dia e vai olhar mais como que eu transformo esse dia a dia em mais um dia a dia ágil, ou eu vou ser um profissional que eu vou olhar mais as tendências de futuro e propor coisas para futuro dentro das organizações. Então, é bem interessante porque ele traz vários exercícios de montagens, de esquema. Então, eu recomendo muito esses 2 livros. Como Avaliar a Sua Vida, realmente, para mim, foi um divisor de águas. Então, eu recomendo para todo mundo a compra desse livro, porque realmente é muito bacana. Obrigada, Suelândia, que você tenha gostado, que tenha sido rico para você. Obrigada, Ricardo, também foi válido. E aí, já que vocês estão aqui, já que vocês gostaram, e Adriana Riotti, muito obrigada por estar aqui. E assista amanhã, com certeza vai achar super interessante a história dela. E vai que meu último recadinho para vocês. Compartilhem o nosso canal com seus amigos. Se você achou interessante, se você achou rico, divulgue para que mais pessoas estejam aqui, se inscrevam, o nosso canal cresça, porque, obviamente, quanto mais gente tem aqui, mais eu me sinto motivada a continuar compartilhando esses conteúdos com vocês, e aí a gente não vai acabar nunca com essas lives, porque o meu interesse é que a gente cada vez cresça mais. Então, se você gostou, se você está aqui, encaminhe para as pessoas do YouTube, no Instagram, me achem no Instagram, me sigam lá no Instagram, Lilian Cidreira FM, porque a gente não solta só os vídeos que tem aqui no YouTube, a gente também tem vários conteúdos complementares que acontecem diariamente no Instagram, fora todos os stories que eu faço, compartilhando alguns conteúdos também interessantes de dia a dia, coisas que aparecem de dúvida que não aparece aqui no YouTube. Então, sigam as 2 redes, porque elas são muito complementares, e divulguem, tragam mais pessoas. É importante a gente crescer e eu conto com a ajuda de vocês para crescer esse canal. Obrigada para quem está comigo aqui no Instagram, obrigada para vocês do YouTube. Nos vemos amanhã às 8h08 da manhã. Foi um prazer, pessoal. Tchau, tchau.